Aleluia. Louvado seja Deus. Bem, capítulo 14, aqui o nosso Deus, ele vai revelar algo profundo ao coração de Paulo. E Paulo, ele vai fazer algo ficar claro diante da igreja em questão dos dons. E Paulo, ele já tinha destrinchado e falado que o maior dom é o amor. E tinha deixado muito bem claro isso diante da igreja de Corinto. Mas ainda era perceptível dentro da igreja a disputa por dons. E era nítido ver pessoas disputando até mesmo quem falava mais em línguas. Havia uma disputa interna. Havia irmãos querendo ser um mais usado do que o outro. Então Paulo, ele sentiu a necessidade de colocar ordem nisso. E de demonstrar que o dom, ele é algo dado por Deus, mas é algo que nós temos que ter responsabilidade para usar. Não é que Deus deu o dom que você vai usar de uma maneira irresponsável o dom. E a maneira responsável de usar o dom era para a edificação da igreja. Tudo que fosse usado fora a edificação da igreja não era usado de uma maneira responsável. Amém, Jesus? Por isso que por disputa não era uma maneira exata de se usar. Por isso, para demonstrar que tinha um dom que era usado por aquilo, não era uma maneira certa de demonstrar aquele dom. E nós caímos na necessidade de controlar isso em nossas vidas, para que não haja um exagero. Porque tudo que é demais faz mal. Tudo que é de menos também vai fazer. Paulo, ele prega sobre um controle, né? Ele prega sobre estarmos equilibrados. Então, de uma maneira equilibrada, temos que usar os dons espirituais. Amém, Jesus? Então, ele começa o capítulo 14 falando assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha como é que ele diz. Então, tem que ser o quê? Com amor em primeiro, porque o amor não vai fazer você ser excessivo. E nem vai fazer você ser de menos. O amor vai te manter equilibrado. Então Paulo diz, segue o amor e procura com zelo, com cuidado, com carinho, com responsabilidade, os dons espirituais. Mas, principalmente, o de profecia. Então Paulo agora qualifica o que é melhor para a igreja. Ele, como conhecedor da palavra de Deus, instruído pelo Senhor Jesus e sabendo o que é melhor para a igreja, Paulo, ele vai então dizer, procura o dom de profecia. E olha o que ele diz, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. O que eu entendo com isso? É que havia muitas pessoas falando em línguas e procurando o dom de línguas para a disputa interna. E estava deixando outros dons que eram mais importantes do que o de línguas. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então vai pegando o raciocínio aí. Com efeito, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. O que profetiza, porém, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Olha que interessante. Para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá vendo?
Qual a diferença de um dom para o outro? Aleluia. Eu gostaria que todos vós falassem em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então Paulo diz, olha, falar em línguas é maravilhoso, mas se não tem ninguém que interprete a língua, como fica? Né? Fica sem ninguém entender nada. E isso não traz edificação sobre a igreja. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falar em línguas, que vós aproveitaria, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Não é verdade? Imagine Paulo escrever uma carta em línguas e mandar para o povo de Corinto. Ninguém entender nada. Amém? Então Paulo doutrinou, ensinou, né? Para que eles pudessem então entender aquilo que Paulo estava expressando da parte do Senhor para eles. Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ele está falando das letras musicais. Se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha? Está vendo? Então Paulo já começa a falar de uma sintonia errada. Então, para que a gente possa receber algo de Deus, para que a gente possa ser edificado por Deus, é necessário ter uma sintonia certa. É necessário que as coisas funcionem corretamente. Se uma flauta, ou uma cítara que ele está falando, mas vamos aqui, ó, se um violão ou um teclado começar a tocar letras, diferentemente do que está sendo exposto aqui, letras musicais, como que você vai cantar? Fora de tom. Não é verdade? Que som é esse? Que música é essa? Você vai ficar perdido. Não edifica ninguém. Não consegue cantar. Amém, Jesus? Traz confusão. A mesma coisa a trombeta. A trombeta era usada pelo povo de Israel para acionar o exército contra inimigos. Ou para acionar o exército para entrar em batalha, quando o rei dava a ordem para a batalha. Né? Então, se o soldado, corneteiro, não souber os toques da corneta, como é que você vai acordar de manhã, né? O pernoite, como é que vai ser? Não é? Tiramento da bandeira, a ordem de prontidão, não tem como. Então os toques, os sons são importantes, assim como os dons também são. Mas se eles serem usados de uma forma fora de contexto, você não entende nada e traz confusão. Amém? Então é isso que Paulo está citando. Aí ele diz... Agora, irmãos, se for ter convosco, versículo 8. Se a trombeta der zunido incerto, que se aproveitará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis com que falando ao ar. Há, pois, exemplos, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Até aqui, aí a semana que vem a gente faz aqui do 13 ao 25, tá bom? Bem, preste bem atenção. Paulo, ele entra no capítulo 13 falando que o maior dom é o dom do amor. E ele vai destrinchar
ali o amor, ele vai falar o que o amor é, e é claro que Paulo está falando do amor de Deus. E ele está dizendo que nós temos que ter esse dom na nossa vida, que é o amor de Deus. Deixarmos o nosso amor de lado, porque o amor do homem é injusto, o amor do homem é diferente do amor de Deus, e passarmos a viver o amor de Deus, porque Deus nos amou e nós também amamos, né? Assim, a outras pessoas como Deus amou. Já, e com essa visão, Paulo começa o capítulo 14, dizendo: segue o amor e procurai com zelos os dons espirituais. Então, o amor é o primeiro dom, e os demais vêm em seguida. Porque quando você consegue dominar esse amor de Deus na sua vida, você começa a passar esse amor para outras pessoas. E através disso, Deus, com os dons, com o amor, vai ser bem edificado a igreja, né? Aonde o Senhor está distribuindo esses dons. Agora é interessante que Paulo, ele bate nessa tecla de profecia em língua. Porque um tem de mais na igreja e o outro tem de menos. Isso demonstra claramente que havia uma disputa naquela igreja por quem falasse mais línguas. E era interessante que Paulo toca no assunto de edificação. E ele vai falar também que não tem ninguém que interprete. A não interpretação da língua traz confusão no meio do povo. Porque quem fala em língua fala em espírito. E quem fala em espírito edifica a si mesmo e não a toda a igreja. Amém, Jesus? Então Paulo, ele pega e faz o quê? Uma citação à igreja. Ele coloca um caminho para a igreja, dizendo para a igreja: olha, é melhor que vocês procurem o dom de profecia. Por quê? Para que não haja confusão, para que não haja separação, divisão, disputa. Por quê? Porque a edificação, ela é importante para o crescimento da igreja. Tudo que é edificado fora de Deus não tem base, não tem alicerce, não tem firmeza. Nós já vimos Jesus falar sobre os dois alicerces, né? Que é a edificação. Um homem edificou a sua casa sobre a rocha. Veio aí todas as lutas que o mundo oferece para nós, e ela permaneceu de pé. Mas houve outro que edificou a sua casa sobre a areia. Veio todas as lutas que vêm sobre as nossas vidas nesse mundo, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Porque uma estava edificada na rocha, a outra sobre a areia. Então, o que diferenciou de todo aquele cenário? Eram duas casas, creio eu que do mesmo tamanho, né? Vieram as mesmas lutas, que são as lutas que estão no mundo, que vêm sobre nós que estamos debaixo do céu. E isso vem para justo e para injusto, não adianta, são movimentos normais da terra, né? Só que o que havia de diferente era o que? Era a base, era a fundação, era onde aquelas casas foram edificadas. Uma era a rocha, Jesus, e a outra a areia, o mundo. Então, isso deu para perceber o estrago que teve uma e a outra como ficou. Amém? Intacta. Porque o fundamento, a base, sendo Deus na nossa vida, vamos suportar, aleluia, as batalhas dessa vida. Amém, Jesus? Então Paulo fala sobre isso, sobre edificação. E ele vai dizer que o dom de profecia, quem profetiza, né, não edifica o indivíduo, mas toda a igreja. Porque a profecia, né, é para edificação, exortação e consolação. Edificação, firmeza, sabe? Botar as pessoas no caminho, sabe? As pessoas, daquele ânimo para aquelas pessoas, né? Agora,
exortação, aquele puxãozinho de orelha, não é? Aquele puxãozinho de orelha, aquela puxadinha de lá, ó, tá aqui, ó, peraí, tá errado, né? E a consolação. Às vezes está passando por um problema, por uma dificuldade, né? Por uma coisa aí que está desgastando. Aí vem a consolação de Deus através de uma profecia. Amém? Então, isso é importante, porque isso edifica, porque quem fala ali por profecia fala para toda a igreja. E era isso que Paulo estava querendo que os irmãos de Coríntios começassem a buscar, já que eles eram uma igreja que havia todos os dons, e eles praticassem mais a profecia. Por quê? Porque a igreja precisava de união. A igreja precisava estar mais junta. A igreja precisava derrubar alguns obstáculos, né, nessa parte de comunhão. Então, Paulo exorta para que isso aconteça. E aí é interessante que Paulo vai dar um exemplo da sua própria conduta. Ele diz: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vós aproveitaria? Não é verdade? Pessoa, Paulo escreveu uma carta em línguas, ou ele chegar lá na igreja, ó, preciso falar uma coisa muito séria para vocês, e se não houvesse um intérprete de línguas, que é outro dom. Existe o dom de falar e o dom de interpretar. Toda a igreja fala assim: bem, o que Paulo falou para nós? E agora? Como é que nós vamos definir isso? O que ele explicou? Amém? Porque a pessoa que fala em língua edifica a si mesmo. Tá? Agora, olha só o que ele diz. Aí ele vai falar dos sons. Falando em línguas, o que aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio de revelação, que era de uma maneira que a igreja ia entender, né? Meio de revelação, ou do conhecimento, e aí entraria, né, a oratória de Paulo, né? A boa fala de Paulo, explicando tudo no verdadeiro contexto, sem deixar dúvida para ninguém, né? Ou da profecia, ou da doutrina, que é o ensinamento, ou através de ensinamento, ou através de profecia. Porque são linguagens claras que não deixa dúvida a ninguém. Amém, Jesus? Ninguém que ouve um culto de doutrina, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Uma revelação, houve uma revelação, ou então uma boa explicação dentro de um conhecimento, ou até mesmo profecia, dificilmente sai com dúvida. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que está pairando sobre isso, ele tem o dom de poder revelar ao nosso coração, de trazer entendimento à nossa mente, de coisas que às vezes não são didáticas, porque você está vendo a primeira vez, mas você começa a entender a linguagem, né? No nome do Senhor Jesus, diferentemente do dom de língua. Ele diz: da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como se conhecera o que se toca na flauta ou cítara. Então, se não houver, né, um toque, uma sequência de notas musicais, vira uma bagunça, irmãos. E é isso que Paulo não quer que aconteça no meio da igreja, a bagunça, sabe, coisas desinformadas, cada um andando para cada lado, separados, cada um pensando uma coisa, cada um dominando um assunto e deixando vago o outro. Então isso não é igreja. E infelizmente a igreja de Corinto está passando por isso. Isso vem para nos alertar.
E ele diz: se a trombeta der zunido incerto, quem se prepara para a batalha? Então veja que tudo de uma maneira coordenada, correta, ensaiada, com zelo, com responsabilidade, tudo se encaixa perfeitamente. E não há espaço para que o inimigo entre. Não há espaço para que o diabo aproveite da situação. Por quê? Porque está todos na mesma sintonia, todos ligados, né? Buscando, aleluia, o entendimento perfeito daquilo que está sendo feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que a nossa participação é importante. Por isso que nós precisamos nos doar, precisamos estarmos concentrados naquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Assim também vós, se com a língua não procurais, não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como quem fala ao ar. E aqui eu entro até numa área importante. É importante quando nós vamos pregar, né, a palavra de Deus, nós possamos tomar cuidado com as palavras, tentar trazer um vocabulário mais, vamos dizer assim, courier. Porque a Bíblia, existia dois tipos de grego. Existia um grego que os irmãos entendam mais refinado, que era o grego do alto escalão, né? E havia o grego puirê, que era o grego popular. Sabe aquele grego usado popularmente pelo povo na rua? E Deus pediu para que a Bíblia fosse escrita no grego puirê. Por quê? Para que ficasse claro a linguagem. E aqui mostra para nós que nós não podemos de forma alguma, sabe, sermos difíceis de entender, mas claros. E como que é o claro? É o simples, né? É o simples. É óbvio que tem a responsabilidade de trazer a palavra, a revelação, dentro da visão que o Senhor deu, mas de uma maneira que todos possam entender. Que a mensagem seja compreendida por todos que estão dentro da igreja. Por isso a importância até de ter um bom som dentro da igreja, de estar bem equilibrados os microfones, para que desde o primeiro da cadeira entenda até o último que está lá fora, chegue claramente ao ouvido de todos a mensagem de Deus. Porque às vezes um som ruim, pessoa aqui da frente está ouvindo, lá atrás você falou B aqui, entendeu C lá. Ruídos, né? Então quando a gente vai fazer um curso para tentar administrar ali a mesa de som, você vai ouvir falar muito sobre ruídos, sobre sombras, né? O que é isso? É o que o som oferece dependendo do estágio dele. Não chega lá atrás de uma maneira compreensiva, né? Então a gente precisa estar tomando cuidado com a informação da palavra de Deus, porque é a maior e a mais importante informação que nós estamos levando, que é a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E Paulo fala sobre isso. Assim também, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, claras, nítidas, entendidas por todos, aleluia, não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? E o mais importante é as pessoas entenderem a mensagem da palavra, a mensagem cantada, a mensagem pregada. Amém? Então isso é o mais importante. Aleluia.
estareis como fala ao ar. Então você fala, prega, canta, mas ninguém entendeu nada. Ninguém conseguiu acompanhar o louvor. Ninguém conseguiu entender. Nossa, o que o pastor falou, meu Deus do céu? Não entendi o que o pastor falou. Tem como falar para ele voltar? Não tem. Amém? Então a gente precisa entender isso. Isso é importante, é uma linguagem. Então eu não posso subir aqui, vou pregar para vocês hoje aqui em hebraico. Quem fala hebraico na igreja? Amém? Hoje eu vou pregar em inglês. Quem que fala inglês na igreja? Amém? Então eu preciso ser mais claro possível, né? É isso que Paulo está dizendo, a mensagem. Há, porém, exemplos, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. O que ele está falando? Que todas as línguas, né? Tantas línguas, né, irmãos? Há dialetos, né? Que são pelas intimias, né? São faladas. E que às vezes as pessoas estudam há anos para poder se comunicar com aquela intimia, enfim. Tudo isso Deus criou. Mas é importante que esteja uma ordem dentro disso. Porque senão vira o quê? Vira a Torre de Babel. Né? Lembro daquela história lá de Herodes, né? Quis construir uma torre que tocasse o céu. Queria ser conhecido por tudo que havia na época. O maior, o mais forte. E o que aconteceu? Deus veio e interrompeu aquela construção. Mas como que Deus interrompeu aquela construção? Porque Deus disse assim, se eu não parar eles agora, ninguém os parará. Olha o que a união faz, né? A união é tão forte, tanto para o bem quanto para o mal, que se Deus não intervir em certo momento, né? Então o que Deus fez? Colocou línguas diferentes entre eles. Houve uma confusão, ninguém ouvia ninguém falar na sua própria língua, teve uma confusão no meio do povo, e aí, o que eles fizeram? Dispersaram. Porque a ordem de Deus era o quê? Era eles dispersarem, encherem toda a terra, povoar toda a terra, mas eles ficaram confinados num lugar só. Então Deus confundiu as línguas, para que eles pudessem então, né, concluir aquilo que Deus havia ordenado. Aí ele diz, se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. Então, você está aqui no Brasil hoje, se você não falar português, como é que vai ficar? Amém? Ou se você não entender português, como é que fica? Difícil. O intérprete, né? Você vê que você vai para um outro país, às vezes você vai, né? Eu já vi muitos pregadores em outro país, pregadores que veio para o Brasil para pregar, tem um intérprete do lado dele. Né? Uma pessoa que sabe a língua que a pessoa fala para traduzir na onde ele está. Intérprete. Importante. E qual é essa função na nossa vida? Né? Que muitas das vezes nós precisamos viver isso a cada dia. O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não nos deixa confundir diante de coisa alguma. Então é necessário ter esse Espírito. É necessário buscar isso na nossa vida. Para não ficarmos confundidos. Então Paulo diz, se porém ignorar o sentido da voz, seria estrangeiro para aquele a quem falo. A própria igreja de Corinto não entendeu o que ele estava falando. Se ele viesse com códigos, em línguas, ou qualquer outra coisa. Não. Ele foi claro, falando o que todo mundo entendia. Amém? Então isso é uma coisa importante. E ele diz mais. Para aquele que falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Então se Paulo também não entendesse o que a igreja de Corinto estava falando, vivendo, e o que chegou até ele,
ele também não conseguiria resolver os problemas da igreja. Porque ele seria também, ficaria também sem entender. Então todo esse aspecto de coisas que não entende e entende, de língua, profecia, tudo vem através de uma base só, o amor. Porque se o amor prevalece na minha vida, se o amor prevalece na sua vida, se esse é o maior dom que nós carregamos, pode ter certeza que você não será mal entendido pelas pessoas e nem as pessoas serão mal entendidas por você. Por quê? Porque traz tudo à clara. É a luz que ilumina nossa mente, é a luz que ilumina o nosso coração, é a luz que ilumina o nosso caminho. O entendimento vem através de um espírito que está voltado para o amor. O maior entendimento é esse. Aleluia. E ele vai dizer no versículo 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai, abundai neles, para a edificação da igreja. Da igreja. Do próprio indivíduo? Não. O dom é para individualizar a igreja? Não, é para a edificação da igreja. E a edificação da igreja é a unidade do Espírito, é a unidade do corpo de Cristo, é aquilo que faz bem para nós e não mal, é aquilo que chama a atenção de Deus para o nosso meio. Amém, Jesus? Porque tudo isso que Paulo ensina, que Paulo ele traz essa doutrina para a igreja de Corinto, tudo isso, irmão, é para o bem dos irmãos que ali está. Amém, Jesus? Se alguém fala em língua, se alguém fala em profecia, se alguém tem revelação, nada disso muda Deus. Não deixa Deus mais forte, não deixa Deus melhor. Nada disso muda Deus. Deus é perfeito. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não tem falta de nada. Mas então para que tudo isso? Para você, para o seu bem, para a sua edificação, para que os homens possam encontrar o caminho da salvação. Amém, Jesus? Então para isso Deus instituiu, para que você viesse, praticasse essas coisas e fosse bem-sucedido. Então entenda, a oportunidade que Deus está nos dando aqui, de nós estarmos numa igreja, cultuando os nomes dEle, tentando ser o mais organizados possíveis, dando o nosso melhor, não é para o bem de Deus. Não é para que Deus fique mais forte. Deus não precisa de nada disso. É para o nosso bem. Amém? É para o nosso bem. Então, quando você tem esse raciocínio lógico e começa a entender, não, eu estou indo para a igreja porque aquilo lá é para o meu bem. Amém? Quem algum dia aqui quis o seu próprio mal? Nenhum de nós. Amém? Acho que nenhum de nós em nenhum dia quis o seu próprio mal. Às vezes escapa algumas frases, né? Algumas pessoas dizem, eu deveria ter morrido já. Né? Mas é melancólico, né? Às vezes as pessoas se encontram, né? Daquela forma, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu acho que eu deveria ter nascido. Quem já ouviu isso? Deveria ter nascido. Tanto problema, tanta dificuldade. Mas não é aquele momento, né? Mas ninguém faz mal a si mesmo. Então isso, para que nós possamos entender, Deus instituiu tudo. O louvor, a adoração, né? O momento da palavra, os dons espirituais, o perdão, tudo isso
para o nosso próprio bem. Porque Ele não tem necessidade de nenhuma coisa dessa. Amém? De nada. Ele fez tudo isso para o nosso bem. A igreja está aqui. Para quê? Para o nosso bem. E por que nós, né? E por que nós estamos vindo aqui? Ah, por que nós estamos indo na igreja 3 vezes por semana? Por quê? Porque nós sabemos que precisamos demonstrar para Deus o quanto nós o amamos. E nós verbalizamos isso através de tudo que nós fazemos aqui para Ele. E deixamos bem claro para o Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor é Deus na nossa vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Isso é importante. Agora, entenda uma coisa. Quando nós entendemos essa frase e podemos entender essa metade aqui do capítulo 14, nós chegamos a uma conclusão que nós precisamos de todo modo, em todas as áreas da nossa vida, agradar a Deus. Essa é a nossa função. No livro de Filipenses, Paulo disse que o homem foi criado para agradar a Deus. Essa é a finalidade, que Deus criou o homem. Todo homem hoje agrada a Deus? Será que nós temos essa consciência? Todo homem agrada a Deus? Não. Amém? Agora, você vê Deus em algum momento agindo para que isso mude? Não. Porque Ele já estabeleceu todas as leis espirituais. Todas as leis espirituais. Então, um homem que quiser agradar a Deus, ele consegue agradar a Deus porque Deus já instituiu todas as leis espirituais nessa área. O homem que não quiser agradar a Deus, ele não vai agradar a Deus e Deus não vai atrás dele para que ele agrade ele, porque Deus já estabeleceu todas as leis espirituais. Isso se chama livre-arbítrio. Amém, Jesus? Agora, para ter um relacionamento com o Senhor, você não pode ter na sua vida o que Deus não pode ter. Dá para você raciocinar isso? Dá? Se você quiser ter uma vida com o Senhor, se você quiser ter Deus segurando as tuas mãos do teu lado, você não pode ter na sua vida o que Deus não pode ter. E aí a gente podia abrir um leque aqui de coisas que Deus não pode ter, né? Deus não pode mentir, Deus não pode ser injusto, né? Deus não se droga, Deus não bebe, Deus não fuma, Deus não se prostitui, né? E vai por aí. Então, se nós tivermos alguma coisa em nossa vida que Deus não pode ter, não tem como ter relacionamento, irmão. Andarão duas pessoas juntas se não estiver de acordo? Amém? Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, Ele ama a todos. Mas para salvar, existem regras. O amor de Deus é sobre todos nós, pode ter certeza disso. O amor de Deus é sobre o traficante, sobre o estrupador, sobre todos esses ladrões aí do INSS. O amor está sendo derramado por sobre todo mundo. Amém? Mas uma coisa é Deus se agradar de você, e outra coisa é você agradar a Deus. O amor de Deus sobre todos. Mas e você? O que você faz com esse amor que você recebe de Deus? Amém, Jesus? Então isso que nós precisamos entender, debater, sabe? Entrar mesmo no assunto, para que tudo isso mude a nossa maneira de pensar. Porque de uma maneira cultural,
As pessoas têm hoje preguiça de estudar, de buscar entendimento. Hoje é um culto de palavra, poderia estar lotado aqui hoje. Mas algumas pessoas nem gostam de vir. Muito pesado, sabe? Muito parado, não arrepia, sabe? Não tem oportunidade de... O pastor louva lá sozinho, não quero ir não, parado. Amém? Mas é o entendimento de cada pessoa. Porque quando nós buscamos o entendimento da palavra de Deus, e buscamos entendimento, Ele vai revelar o nosso coração. E vai trazer conhecimentos que nós não sabíamos para a edificação da nossa própria vida. Para que possamos andar corretamente na sua presença e não sermos enganados por nenhuma nuvem ou nenhum vento de doutrina errada. Que é o que tem bastante por aí, muitas pessoas sendo enganadas. Até mesmo dentro de igrejas, com movimentos errados. Movimentos errados. Então nós precisamos ficar atento a isso, irmãos. E precisamos buscar cada dia mais o conhecimento do Senhor na nossa vida. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus, né? Vamos orar, vamos ficar de pé? Para nós orarmos.